Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade que não tem fim. Eu conecto o meu espírito no Teu espírito. O Seu espírito guia a minha alma e a minha alma guia e governa sobre todas as energias, sobre todas as emoções e acontecimentos aqui na Terra. Há uma ordem para todos aqueles que se comportam com a identidade de Gênesis, a imagem e semelhança do Senhor, que é o Criador. Eu assumo essa identidade, como consequência eu tenho uma missão: governar sobre todas as coisas, na terra, debaixo da terra, governar e assumir toda a energia que o Senhor me deu, toda a inteligência, toda a sabedoria, e que eu possa ser como um rio que flua para outras vidas e outras pessoas. Amém. Salve, senhores, salve a todos os praticantes de NoFap. Eu espero que todo mundo esteja bem, eu espero que todo mundo esteja conseguindo avançar dentro dessa gloriosa prática chamada NoFap. Como vocês podem ouvir, um barulho do vento, aqui venta muito, é o alto de uma montanha, mas o vídeo vai ser gravado mesmo assim. Eu quero que vocês entendam como é a vida real. Muitas vezes barulhos, ruídos, mas esse ruído que vocês estão ouvindo aqui, ele é completamente diferente do ruído lá de baixo, da civilização, pessoas, barulhos, energias muitas vezes ruins, inveja, soberba, ganância, orgulho. Agora esse ruído que vocês estão ouvindo aqui é o barulho do vento, é o Criador dando sinais da sua existência e direcionando o vento conforme Ele quer. O vídeo de hoje, eu sei que esse título ele é bastante chamativo, e ele é completamente verdadeiro. A prática do NoFap pode acabar te destruindo. Eu sei que um título como esse pode soar totalmente ao contrário do que eu venho ensinando para vocês, do que eu venho falando sobre NoFap. Como vocês sabem, sobre a minha jornada, a prática do NoFap literalmente transformou a minha vida, mudou a minha história, me deu um novo sentido, me deu uma nova força, um novo vigor, uma nova energia. E simplesmente colocar um título como esse, de que a prática do NoFap pode acabar te destruindo, eu sei que isso aqui soa praticamente antagônico, mas eu vou explicar para vocês o porquê disso. Por muitas vezes eu ouvi sexólogos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas falando que se você reprimir o seu desejo sexual e o seu impulso sexual, isso pode acabar te destruindo e te fazendo mal. E por muitas vezes eu vi mentores de NoFap, pessoas que ensinam NoFap, muitas vezes contrariando. Eu confesso que no início eu também contrariei. Como assim? Reprimir o impulso sexual? Na verdade a gente deveria fazer isso, não ceder aos desejos e tudo mais. Mas hoje eu quero trazer a grande verdade para vocês. Inclusive, essa noite eu tive um sonho, foi muito maluco. Eu sonhei que a plataforma do YouTube simplesmente estava tirando todos os meus vídeos do ar. Todos os vídeos, desde o começo. Eu entrava no YouTube Studio para verificar as visualizações, verificar o crescimento do canal, e eu simplesmente via que os vídeos estavam todos sendo bloqueados e excluídos. Excluídos por conta de quebrar as políticas, enfim. Não sei se isso era um sinal, mas enfim, se você está aqui nesse vídeo, aproveite cada dia essa jornada, porque nós não sabemos até quando ela vai. Faltam 7 dias para eu completar 5 anos praticando NoFap. Uma jornada gloriosa onde eu decidi compartilhar com vocês aqui no YouTube. Fazem 5 meses e nós já estamos crescendo com esse canal. Vamos ao tema então. Eu por muitas vezes critiquei essa cosmovisão de que se você reprimir o seu impulso sexual, você vai ficar doente, isso pode te adoecer, pode te fazer mal. Mas eu confesso para vocês, nesse ponto eles estavam corretos. Se você reprimir o seu desejo, o seu impulso sexual, isso vai trazer alguns prejuízos para você. E aí a prática do NoFap, que era para te trazer a grandeza da vida, a conexão com Deus, uma mentalidade afiada, um raciocínio rápido, uma sabedoria abundante e infinita, pode acabar te destruindo. E hoje eu quero explicar o porquê. Como vocês podem ver, ao meu fundo, tem esse lago completamente gigante.
Para lá ele vai muito mais, mas as montanhas ali não deixam vocês verem, e para lá ele também se estende muito. Ele praticamente é um dos maiores lagos dessa região aqui. Perceba que tem muita água dentro dele, muita água, muita água. Mas ocorre algo interessante nele. Lá na ponta tem uma comporta onde essa água fica fluindo. Então vem água nova lá dos outros rios, de outras cidades, de outras nascentes, preenche esse lago e de repente se escoa lá na comporta, ou seja, essa água está constantemente fluindo. Ela não simplesmente recebe essa grande quantidade de água e fica parada, estagnada. Pelo contrário, ela flui e tem uma comporta de vazão lá embaixo. Por que existe uma comporta de vazão lá embaixo? Primeiro, que se essa água aqui ela não flui, automaticamente uma hora vai transbordar, porque a água está vindo de lá. Então ela vai transbordar e vai romper a barragem lá embaixo, vai estourar toda a proteção. Outra coisa é que se ela não recebesse o fluxo, ela ficaria com uma água estagnada, simplesmente não haveria vida dentro dela. A água literalmente apodreceria justamente pela falta de oxigenação. Então esse lago ele recebe a água, ele alimenta toda essa abundância de vida que tem ali dentro e ele escoa, ele flui lá fora. Assim é a tua mente, assim é o teu corpo. Foi construído para receber a energia sexual, a energia vital, que é uma energia divina, totalmente criativa e poderosa, mas essa energia ela precisa sair, ela precisa fluir, ou seja, precisa ter um canal para ela escoar. Senão o que acontece? Simplesmente essa barragem se rompe, todas as camadas de proteção. E a mesma coisa ocorre com você que é um praticante de NoFap. A partir do momento que você para de assistir pornografia e de se masturbar, essa energia vital, essa energia sexual, que é a energia mais poderosa do mundo, ela vai estar dentro de você, mas ela não pode ficar estagnada, porque se ela ficar estagnada, ela vai romper dentro de você. E isso pode causar uma destruição na sua vida. Aquilo que era para trazer benefícios pode trazer destruição para você. E simplesmente também o fato de você não fazer fluir essa energia faz com que morra toda a vida que tem dentro de você. A sabedoria, o conhecimento, a abundância, a capacidade de raciocínio, a força física, o tônus vital, a energia, o fluir da testosterona, tudo isso se perde quando você simplesmente acaba reprimindo a sua energia sexual, reprimindo o seu impulso sexual. Ou seja, você não foi chamado para reprimir essa energia, mas foi chamado para fluir. Crispim, o que acontece se eu tiver contato com essa energia vital? Deixa eu tirar meu chinelo aqui. O que acontece se eu tiver contato com essa energia vital, essa energia sexual e não fluir ela, simplesmente reprimir essa energia? É o que nós vamos falar sobre hoje. Eu quero falar sobre 7 perigos que vai acontecer com você, praticante de NoFap, se você simplesmente não fluir essa energia, se você continuar reprimindo essa energia, simplesmente parando de assistir pornografia e de se masturbar, não vai mudar a sua vida. Pode muito pelo contrário, trazer malefícios. E até o final desse vídeo eu vou explicar até mesmo como você resolver esse problema. Mas o primeiro problema grandioso que pode acontecer com você quando você segura essa energia, vai acontecer o seguinte: a energia sexual é a maior força da criação. Então isso aqui você precisa entender o porquê. Ela não foi feita para ficar parada. É igual esse rio que eu falei para você. Precisa ter um fluxo contínuo. Por isso que sempre quando a gente fala sobre transmutação, é exatamente isso. Transmutar é direcionar, é canalizar, é fazer fluir. É permitir com que ela entre em você, revigore o seu interior e flua. Flua para outras pessoas, para projetos, para planos, para sonhos, para sua empresa, para o seu trabalho, para sua família. Essa energia ela é construtiva, ela precisa repassar. Você não pode ficar segurando ela. Ou seja, se você segurar essa energia, é igual esse lago aqui atrás. É um lago lindo, mas se ficar reprimido, represado, sem saída, ele vai romper, ele vai causar uma destruição. E que destruição é essa? Isso pode alimentar ainda mais fetiches pornográficos, e aí quando você recair, porque essa energia ela vai estourar, a hora que você recai pior do que você recaía antes. Você recai com fetiches, com maluquices, com loucuras piores ainda do que você tinha. Então perceba que não é só parar de assistir pornografia e de se masturbar. Você precisa direcionar essa energia, porque senão vai romper a barragem, e a hora que você recair, a sua queda vai ser 7 vezes piores do que a sua queda anterior. Então a primeira coisa, a energia precisa fluir, ela não pode ficar parada. Segunda coisa, segundo perigo,
você viverá estressado. Muita gente, quando está começando a praticar NoFap, faz a seguinte pergunta, ou a seguinte indagação. Eu tenho ficado estressado assim que eu comecei a praticar NoFap. Isso é normal? É correto? Eu vou dizer para vocês, pode acontecer de você ficar estressado, mas não deveria. Você deveria corrigir essa questão. Porque o que é estresse? Estresse é energia estagnada e tensionada. Então perceba que quando você está com estresse, seus músculos ficam rígidos, você fica rígido, travado. O estresse é simplesmente uma energia que estagnou e não fluiu. Então esse estresse, se ele não convertido e não canalizado, ele simplesmente vai mudar a sua personalidade. E aquilo que era para ser benéfico, que é a prática do NoFap, fazer com que você tenha magnetismo pessoal, fazer com que tudo flua ao seu favor, ocorre o efeito contrário. Dentro da física quântica é chamado de efeito Zenão. É o efeito contrário da lei da atração. Você começa a repelir. Efeito Zenão, você começa a atrair tudo ao contrário daquilo que você queria, tá? Por quê? Por conta desse estresse, a estagnação. Aí você era para ser um cara muito mais empático, para atrair as pessoas, você vira um cara ranzinzo, um cara grosso, aonde ninguém quer estar perto de você, um cara hiper estressado, e o estresse faz com que você não consiga gerir a sua emoção, gerir os seus problemas, e aí automaticamente de uma pessoa produtiva e magnética, você passa a ser uma pessoa procrastinadora e uma pessoa horripilante de estar perto. Vira um repelente de pessoas. Por quê? Porque você vai ficar estressado. Você começa a viver em estado de alerta, com o corpo duro, a mente acelerada. Estresse não é sinal de força, é sinal de energia mal direcionada. Estou estressado, então eu preciso... Não, isso é energia mal direcionada. Vá transmutar, joga essa energia para fora de você, ela não pode ficar dentro, tá? Então ela precisa circular. Porque a energia seminal está dentro de você, então ela precisa circular. Entra em você, revigora, sai. Terceiro perigo, você se tornará uma pessoa fria, você se tornará frio. Eu lembro que teve um período dentro da prática do NoFap, onde eu me tornei uma pessoa fria, onde simplesmente nada para mim mais importava. Simplesmente liguei o F para todo mundo. O mundo que despenque, eu não quero saber mais de ninguém, mais de nada, nem de compromisso. Me tornei uma pessoa apática e fria. E isso é prejudicial porque a frieza vai fazer com que você construa uma torre. E você vai querer morar dentro dessa torre, dessa fortaleza. É como se você construísse um castelo e você decidisse ficar lá dentro, de um castelo de pedra. No início parece gostoso, você se sente como rei. Mas o castelo de pedra vai trazer a frieza das pedras, o local frio, a solidão e o isolamento. Isso não é legal, isso não é interessante. Com o passar do tempo, isso pode te adoecer. Ou seja, você se tornará uma pessoa fria, indiferente, apática, fica distante, sem calor humano, incapaz de sentir compaixão verdadeira. O homem frio não lidera e não inspira. Então tem que tomar muito cuidado, porque a prática do NoFap é para nos trazer posição de liderança, assumir liderança. Perceba o boot que eu fiz aqui no início, falando que o Senhor nos outorgou, nos deu uma ordem para governar sobre todas as coisas. Está em Gênesis 1:29, se não me falha a memória. Em Gênesis 1:26 ele vai falar da nossa identidade aqui na Terra. Imagem e semelhança do Criador. 1:29, governar sobre todas as coisas, sobre todo ser que respira, sobre todo ser que rasteja, ó. Entendeu? Então essa posição de governar e de liderar você perde justamente porque você se torna uma pessoa fria. Você não inspira, não lidera, simplesmente se isola. O quarto perigo, e esse aqui é o mais perigoso de tudo. Você ficará louco. Eu sei que fazer uma afirmação dessa é um tanto que perigoso. Falar que se você simplesmente parar de assistir pornografia e de se masturbar, mas reprimir essa energia e não canalizar ela, não repassar ela, não renovar ela todos os dias, você vai acabar ficando louco. E aí eu explico para você o porquê. A filosofia já ensina, a mente sem direção se perde em si mesma. Já pensou? Você buscando o caminho da grandeza, do desenvolvimento pessoal, do crescimento espiritual, buscando se
encontrar com a força criadora, com o próprio Deus, e de repente você se perder no meio do caminho e acabar ficando louco? Por quê? Porque reprimir a sua energia sexual sem dar uma via positiva, um propósito, vai acabar virando obsessão. Obsessão vai chamar e vai atrair a paranoia. A paranoia, ela vai criar uma distorção da realidade. É aí onde você fica frio, fica apático, o mundo não presta mais, todo mundo tá errado, o mundo não tem mais saída, e aí simplesmente você se isola nesse castelo e acaba ficando louco. Quantos reis não acabaram ficando louco? Por conta da paranoia, por conta da obsessão. E tudo isso está relacionado à sua energia não canalizada, à sua energia sexual reprimida dentro de você. Esse não é o melhor caminho. NoFap é o caminho da grandeza, e a grandeza vai te levar a outras pessoas, a se socializar. Eu hoje em dia tenho uma facilidade de fazer amizade com as pessoas que é até interessante. Na academia eu consigo ler a expressão corporal de todo mundo. Estudei há muito tempo atrás, gostava muito de estudar linguagem não verbal, comunicação, linguagem corporal. Então eu consigo analisar as pessoas, consigo fazer um rapport ali, fazer uma conexão com elas. Não existe mais medo, não existe vergonha, não existe inibição, pelo contrário, você fica desinibido. Mas para isso é necessário você transmutar a sua energia, porque ela precisa trazer coragem para você, e não ira, não raiva, pelo contrário. Quinto perigo, você terá mais chances de recair. Por quê? Lembra que eu falei? Se esse lago só fica recebendo água lá de cima dos outros lagos e não tem uma fonte de escoar lá embaixo, ele vai aumentar a pressão. E a pressão uma hora não suporta, a barragem vai romper. Provavelmente vocês já viram vários vídeos e noticiários de que barragens acabaram se rompendo e inundou uma cidade inteira, matou um monte de pessoas. É por conta disso, a pressão aumenta. E se não tiver um sistema de escoagem, simplesmente a barragem vai romper. Esse lago aqui, para vocês terem noção, há alguns anos atrás, ele foi alvo de fiscalização da Defesa Civil. Por quê? Porque na barragem lá embaixo não estava tendo um sistema de drenagem para ela fluir. Estava ocorrendo uma umidade muito grande nessa parede, e lá embaixo fica a cidade. Lá embaixo fica a cidade, fica outros lagos, mas a civilização está tudo lá embaixo desse lago, lá na ponta. E aí a cidade entrou em estado de alerta, porque a qualquer momento poderia ocorrer dessa barragem se romper e inundar a cidade inteira. E aí então foi alvo de fiscalização, tiveram que fazer um sistema de drenagem lá embaixo para essa água fluir, justamente para não ocorrer um desastre. A mesma coisa ocorre com a tua mente e com o teu corpo. Ele foi criado para se renovar todos os dias e não armazenar. O conhecimento que você tem não foi feito para você guardar, a habilidade que você tem não foi feita para ficar estagnada, a sabedoria que você tem não foi feita para ficar só com você. Você precisa fluir, repassar para outras pessoas. Você literalmente tem que ser como um rio de águas vivas, flua para outras pessoas, porque por onde você passar você vai gerar vitalidade. Então, se você segura tudo isso, a chance de você recair é muito grande. E aí você recai, como eu falei, de uma vez onde o seu estado original de recaída se torna 7 vezes pior do que o estado anterior. Sexto perigo, você bloqueia a sua criatividade e intuição. Essa energia é a energia da vida. Então é ela que faz com que você se conecte com o Criador, com tudo que está ao seu redor, e através do seu coração, que é um campo eletromagnético, você consegue se conectar a todas as coisas que estão ao seu redor, você consegue sentir a intenção das pessoas e consegue receber insights direto do próprio Deus. O seu coração é a fonte da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tudo se origina aqui. E aí, se você não transmuta essa sua energia, você estagna, bloqueia os insights, bloqueia a conexão com o todo, e aí simplesmente você não consegue ser uma pessoa criativa. Você perde a sua intuição, perde a sua criatividade, e aí simplesmente ao invés de você se tornar uma pessoa totalmente diferente, você fica estagnada, improdutiva, procrastinadora. Crispim, pratico NoFap e não vejo mudança nenhuma. Obviamente, não está transmutando. Se não transmuta, energia estagnada, falta de insight, está rompido, não está conectado, o véu não se fendeu ainda, não está conectado com o Criador. Isso é um perigo. O sétimo e último perigo,
se você continuar reprimindo essa energia e não fazer ela fluir, você adoece no corpo e na alma. A filosofia antiga dizia: aonde a energia não flui, nasce a doença. Então aquilo que era para trazer vida em você, perceba, se você continua recebendo dessa energia todos os dias, a energia vital, que é a sua energia sexual, isso vai curar os teus órgãos, literalmente. Vai trazer saúde para você, longevidade, você vai conseguir viver o máximo da capacidade da sua vitalidade humana. Longevidade está relacionado com retenção seminal, com a prática do NoFap. Mas se você não transmuta essa energia, ela pode te adoecer, justamente porque vai criar paranoias e todos os perigos anteriores que eu citei para vocês, vai acabar ocorrendo dentro de você, vai aumentar a pressão, estresse, falta de criatividade, procrastinação, falta de conexão com Deus, blá, blá. Isso vai ocasionar em você o adoecimento a nível espiritual, mental e almático. Então você precisa transmutar. Por que eu trouxe esse ensinamento para vocês? Porque eu fui chamado como uma fonte. Eu hoje me vejo como um rio de águas vivas. Eu me vejo como uma árvore como essa, que está plantado na beira de um rio e ela recebe a todo momento. Nossa, agora o vento ficou sensacional. Bem no final do vídeo. Olha que beleza. Bem no final do vídeo. Isso aqui é um sinal totalmente poderoso. No encerramento do vídeo a gente recebe esse refrigério. No meio desse sol, agora são 10 horas em ponto da manhã. E daqui a pouco já vou subir esse vídeo para vocês. Mas então hoje eu me sinto como um rio, me sinto como uma árvore também, plantado na beira desse rio, onde eu recebo direto da fonte essa vitalidade. E ao mesmo tempo que eu também sou um rio, eu preciso fluir e direcionar para outras pessoas. E é isso que vai acontecer com você que é praticante de NoFap. Para você que está com dificuldade de conseguir avançar, se vocês olharem aí nos comentários, eu vou deixar fixado. Se você é um praticante de NoFap, pelo menos um desses 9 livros que eu tenho, você precisa adquirir. E para vocês verem, é valor literalmente de banana, valor de Coca-Cola. Por que isso é interessante para vocês? Porque todo esse conhecimento que eu passo para vocês nos milhares de vídeos, está tudo resumido nesses livros. Faça uma prova de confiança com você mesmo. Se você de fato quer mudar de vida, você merece. Você merece pelo menos tentar praticar NoFap, mudar a sua mentalidade, ter nas suas mãos um manual. Eu vou deixar fixado de novo nos comentários para vocês aí os 9 e-books que eu tenho. Todo o conhecimento está colocado neles. Vocês veem eu falando aqui muita coisa e às vezes vocês falam: caramba, que conhecimento o Crispim tem. Nesses e-books tem muito mais. Olhe nesses e-books, eu vou ensinar vocês como que vocês escolhem. Porque eu coloco 9 lá, e aí vocês olham e falam: nossa, tem muita coisa, eu não sei qual que eu escolho. Muita gente às vezes me chama no WhatsApp, no direct. Ontem mesmo me chamaram bastante gente lá no direct do Instagram. Que e-book que eu escolho? Eu vou ensinar vocês. É a sua alma que precisa escolher, é o seu coração. Então você simplesmente vai nos e-books, simplesmente olha, e aquele que a sua intuição fixar, é aquele e-book que você precisa adquirir. Você não precisa adquirir os 9 e-books, não. Vá naquele que a sua intuição mandar. Olhou, sentiu, a alma bateu, simplesmente adquira. Pode e vai mudar a vida de vocês. Se você chegou até o final desse vídeo, a palavra-chave do vídeo de hoje é: eu estou transmutando. Lembre-se, você é um rio e precisa fluir, é a transmutação. Então se você chegou até o final desse vídeo aqui, coloque isso: eu estou transmutando. E aí eu saberei que você chegou até o final desse vídeo e que você não simplesmente é um ouvinte dos ensinamentos que eu tenho passado para vocês, mas vocês também são praticantes. E aí sim, de fato, vocês vão poder governar sobre todas as coisas, porque você de fato é a imagem e semelhança do Criador. Senhores, eu fico por aqui e até o nosso próximo episódio. Valeu!